Você sabia que algumas das construções mais impressionantes já registradas na história estão nas páginas da Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inimagináveis, outras desmoronaram de maneiras que ainda intrigam estudiosos, e existem aquelas que a ciência tenta explicar, mas esbarra em mistérios que atravessam séculos. Hoje, você vai descobrir as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem. A última da lista vai te deixar sem palavras. Preparado para esta jornada pela fé, pela história e pela arqueologia? Então, vamos começar. Quando falamos em construções bíblicas, muita gente pensa em relatos distantes, quase como lendas, mas a verdade é que por trás dessas histórias existem camadas de memória, tradição, cultura, trabalho humano e, sobretudo, uma dimensão espiritual que atravessa gerações. O que chega até nós não é só pedra, não é só madeira, não é só ouro, é o esforço de mãos que construíram algo maior do que elas mesmas. É a expressão de um povo que buscou a Deus, é o reflexo de uma fé que moldou decisões, sonhos e destinos. Ao longo deste vídeo, você vai percorrer 5 marcos que combinam engenharia, coragem, perseverança e significado. Em cada um deles, vamos explorar perguntas que provocam, insights que conectam, curiosidades que ampliam o entendimento e reflexões que aproximam o texto bíblico da sua vida hoje. No final, além de recapitular os pontos centrais, vou te convidar a dar o próximo passo com um conteúdo diretamente relacionado, para que a sua jornada não pare aqui, mas se estenda com ainda mais profundidade. A proposta é simples e poderosa. Você não vai apenas conhecer construções, você vai entender por que elas importam, o que dizem sobre Deus e sobre nós, e como essas obras continuam a falar, mesmo quando suas pedras já não estão de pé. E enquanto contemplamos cada obra, vamos abrir pequenas perguntas, pequenos ganchos, que só serão fechados mais à frente. Isso é intencional. Quero te acompanhar, passo a passo, para que a sua atenção não se perca e para que, ao final, o impacto seja completo. Se quiser, tenha em mente uma pergunta-chave ao longo do vídeo. O que você está construindo hoje? E para quem? 1. A Arca de Noé, o impossível que navega no tempo. Você já imaginou como seria construir um navio gigantesco, sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem serras elétricas, sem equipamentos industriais, apenas com a inteligência acumulada, a habilidade das mãos, o planejamento paciente e a fé como combustível? Essa é a cena que a Bíblia apresenta quando fala da Arca de Noé. Em um tempo de profunda degeneração, quando a violência e a corrupção marcavam a terra, Deus chama um homem para um projeto que parecia impossível: construir um refúgio colossal para preservar a vida, abrigando sua família e representantes das criaturas diante de um dilúvio que varreria a superfície do mundo. É inevitável que a imaginação se acenda. Como Noé reagiu ao chamado? Como foi o primeiro corte de madeira? Como foram projetados os compartimentos? Como ele lidou com a pressão do tempo, com a zombaria de quem assistia, com o calor dos dias e com as dúvidas que provavelmente tentavam assaltar a mente? Uma obra dessa magnitude exige mais do que técnica, pede perseverança e uma visão que vê além do imediato. A Bíblia apresenta dimensões que impressionam. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para comparação, estamos falando de um comprimento próximo ao de um navio cargueiro moderno, algo que desmonta a ideia de que se tratava de um barquinho simbólico. Não era uma alegoria material, era um empreendimento grandioso, revestido com betume e pensado para a sobrevivência num cenário de águas avassaladoras. Aqui, uma pergunta natural surge: como isso seria possível sem as máquinas que conhecemos hoje? E mais, existe algum eco histórico, geológico ou cultural que nos permita pensar numa inundação significativa, capaz de gerar uma memória que atravessou povos e séculos? A resposta abre um leque. Em várias culturas antigas do Oriente Próximo, há narrativas de grandes enchentes. Pesquisas apontam camadas de sedimentos que sugerem eventos de inundação catastrófica, ainda que regionais, em épocas antigas. É importante reconhecer que a ciência contemporânea não confirma um dilúvio global universal nos moldes estritos de uma leitura literal, mas reconhece cenários de cheias de grande escala que poderiam ter sido vivenciadas como experiências apocalípticas por comunidades inteiras. Essa convergência entre relatos de povos diferentes e sinais geológicos alimenta a reflexão. E se a arca não fosse apenas sobre como, guardaremos essa chave para o final, porque ela ajuda a ligar a engenharia de madeira
com o propósito de Deus para a vida humana. Outro ponto que chama a atenção são as buscas por vestígios físicos da arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou a região do Ararat e registrou uma formação que, em fotografia aérea, sugeria o contorno de um casco. Alguns grupos afirmaram ter encontrado madeiras petrificadas. Expedições foram atrás de confirmar a natureza daquela estrutura. Padrões geológicos compatíveis com uma embarcação de grandes proporções e indícios são cheios de significado. No entanto, o debate acadêmico permanece aberto. A ciência pede mais evidências e métodos estritos. A fé contempla a possibilidade e deixa espaço para o mistério. É justamente nesse ponto que a narrativa ganha força. Quando o intelecto procura o traço e a alma reconhece o sentido, a história da arca deixa de ser apenas uma curiosidade antiga e se torna um espelho, porque no fundo, a pergunta que ela faz atravessa o tempo. Em um mundo em colapso, você está construindo um refúgio de obediência? Pense também na logística interna, compartimentos, ventilação, armazenamento de alimentos, organização de espécies, manutenção ao longo de semanas, meses, o gerenciamento de recursos e o cuidado cotidiano em meio a um cenário de julgamento e renovação. Isso mostra que a fé bíblica não é avessa ao planejamento. Ao contrário, convoca a inteligência prática para realizar o que Deus mandou. Há sabedoria embutida na obediência, a técnica a serviço do propósito, e a arca, ao mesmo tempo que provoca nosso espírito, provoca também nossa mente. É possível navegar o impossível quando Deus dá a direção e quando o coração persevera. Em breve, voltaremos à chave do porquê, mas antes, siga comigo, porque a próxima construção derruba qualquer confiança cega em muros que pareciam eternos. 2. Jericó. Muralhas que caem à voz da obediência. Imagine uma cidade murada, fortificada, estrategicamente posicionada, com muralhas tão espessas e tão altas que qualquer invasor teria de gastar tempo, recursos e vidas para tentar uma brecha. Agora, imagine que essas muralhas desmoronam não por máquinas de guerra, não por escaladas ousadas, não por torres de cerco, mas por um ato de obediência coordenada, por trombetas que soam no tempo certo e por um brado que marca o cumprimento da promessa. Essa é a história de Jericó, um povo que acabou de atravessar décadas no deserto, guiado por Deus, para iniciar a conquista de uma terra. Diante do primeiro grande desafio, não encontra uma estratégia militar convencional, mas um plano divino que começa pelo silêncio e termina em clamor. É natural perguntar: como isso pode ter acontecido? A arqueologia moderna tem um histórico de escavações em Jericó que revelaram camadas de destruição e reconstrução em diferentes períodos. Nos anos 1950, trabalhos sistemáticos identificaram estruturas robustas e sinais de colapso. O debate acadêmico segue, especialmente em torno de cronologias e de interpretações específicas about quais camadas correspondem a quais épocas. Também existem hipóteses naturais. Jericó está numa região de atividade sísmica. Terremotos são plausíveis e, em tese, poderiam derrubar fortificações em minutos. Contudo, permanece uma interrogação que não é geológica, mas teológica e narrativa. Como explicar a sincronia entre o comando de Deus, o movimento do povo, o toque das trombetas e a queda? A ciência estuda forças, a fé reconhece tempos. A ciência descreve causas, a fé discerne propósitos. São níveis diferentes de abordagem que não precisam se anular. Uma das belezas desse relato é que ele desloca o foco do esforço humano para a obediência. O povo marcha em silêncio por 6 dias. No sétimo, cumpre um padrão específico, toca as trombetas e grita. A vitória não está no grito em si, mas na submissão ao plano. É uma inversão provocativa. O que sustenta uma muralha pode não ser só pedra. Pode ser a estrutura invisível da incredulidade, do medo, do cálculo humano que ignora a soberania de Deus. Quando o povo obedece, a muralha cai. E aqui a pergunta se torna pessoal. Quais têm sido as suas Jericós? Existe alguma muralha que parece indestrutível? Um hábito, uma ansiedade, uma limitação, uma culpa, uma barreira de relacionamentos, que talvez esteja de pé não porque seja invencível, mas porque ainda não encontrou a obediência que a fé exige. Há outro aspecto importante. A conquista de Jericó não é um aval para a violência cega, mas um evento em uma história específica,
com um propósito específico, num contexto histórico particular. A Bíblia narra um povo conduzido por Deus para estabelecer uma identidade e um culto em uma terra prometida, enquanto também denuncia injustiças e idolatrias que corrompiam comunidades inteiras. Quando pensamos em muralhas que caem, não podemos esquecer que Deus não celebra destruições por capricho. Ele abre caminho para uma aliança. Isso muda a leitura. A queda de Jericó não é um espetáculo de força, é um sinal de direção. Se a arca nos fez olhar para o impossível realizado com madeira e perseverança, Jericó nos ensina que muralhas não resistem quando a obediência se alinha ao tempo de Deus. E falando em obras onde o material não é tudo, o próximo passo nos leva ao cume da beleza construída. O Templo de Salomão, onde ouro e cedro não são a essência, mas o invólucro do que realmente importa. 3. O Templo de Salomão, quando a casa revela a presença. Há construções que impressionam pelos materiais, outras pela escala, algumas pelo engenho técnico. O Templo de Salomão reúne tudo isso, mas ainda acrescenta um elemento que nenhuma outra obra do mundo antigo consegue replicar em sua totalidade: a promessa da presença de Deus no meio do seu povo. É aqui que a beleza transcende o luxo e o acabamento. É aqui que a arquitetura se torna teologia. É aqui que a casa aponta para o hóspede e o edifício encontra seu sentido no que ele abriga. Salomão recebeu de Davi a missão de erguer uma casa para o Senhor. O local escolhido, Monte Moriá, já carregava memória. Ali, séculos antes, Abraão quase sacrificou Isaque, num momento em que fé e obediência se entrelaçaram de forma dramática. A construção do templo foi meticulosa. As pedras eram talhadas fora do local para que nenhum som de martelo ecoasse no canteiro durante a montagem. O ambiente deveria refletir reverência desde a obra, não apenas na inauguração. Cedros do Líbano foram trazidos para compor a estrutura e o revestimento, enquanto o interior foi coberto de ouro, com entalhes de querubins, palmeiras e flores. Era beleza para os olhos, mas mais do que isso. Era beleza com significado, porque cada detalhe remetia à criação, à santidade e à presença. Quando o templo ficou pronto, Salomão convoca o povo para a dedicação. A Arca da Aliança é trazida ao Santo dos Santos. O rei ora, reconhece a majestade de Deus e sua aliança com Israel. Então, algo extraordinário acontece. Uma nuvem enche o templo e fogo desce, consumindo as ofertas. O povo se prostra, porque entende o que está acontecendo. Não é apenas uma casa bonita, não é apenas um marco político, é um lugar que Deus escolheu para manifestar sua presença de uma maneira especial. A partir desse momento, o templo se torna o centro da vida religiosa, o ponto de encontro da comunidade com a santidade, o espaço de sacrifícios, de perdão, de intercessão, de adoração. Do ponto de vista histórico, Jerusalém passou por tantas transformações que escavações diretas no platô do antigo templo são limitadas. Ainda assim, a cidade guarda vestígios de atividade monumental compatíveis com os períodos ligados a Davi e Salomão, e a memória do templo atravessa os séculos, ecoando em textos, tradições e práticas que sobreviveram mesmo a destruições posteriores. Isso revela algo importante. Quando uma construção é mais do que material, ela permanece viva mesmo quando suas paredes caem. O Templo de Salomão não é lembrado só porque foi belo, é lembrado porque abrigou encontros com Deus. Agora, traga essa realidade para perto de você. Quantas vezes confundimos o valor com o brilho do lado de fora? Quantas vezes medimos a grandeza pelo que reluz e esquecemos que a verdadeira glória vem da presença? O templo nos convida a inverter a lógica. A casa vale porque Deus habita. A vida vale porque Deus habita. O coração encontra sentido porque Deus decide estar. E isso nos prepara para algo que vai amadurecer mais adiante, no segundo templo, quando a glória se manifesta de uma maneira que transcende pedras e metal. Mas antes de avançar, precisamos passar por uma obra que fala sobre a tentação eterna de construir não para Deus, mas para si mesmo. 4. A Torre de Babel. Quando o nome pesa mais que a altura, há um desejo que percorre a história humana: deixar um nome.
Construir algo que garanta memória, relevância, poder. Na planície de Sinar, após o dilúvio, a humanidade compartilha uma língua e decide erguer uma torre que alcançasse os céus. A frase que norteia o projeto é reveladora: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. O problema não está na tecnologia, nem na organização, nem no tijolo cozido, nem no betume. O problema está no eixo do coração. O projeto é vertical na forma, mas é fechado no sentido. É uma obra que sobe, mas não se abre para Deus. A intervenção divina acontece de um modo que não é destruição por capricho, é correção de rota e salvaguarda contra uma pretensão que desumaniza. Deus confunde as línguas e o projeto cessa. As pessoas se dispersam. Nasce uma diversidade linguística que se espalha em culturas e nações. O que permanece como lição? Quando o objetivo é construir um nome para si, o sentido se esgota. Quando a obra não serve a um propósito maior do que a própria vaidade, a construção se torna um monumento ao vazio. Sob o ponto de vista histórico e cultural, muitos estudiosos conectam a ideia da Torre de Babel às zigurates mesopotâmicas. Estruturas em degraus, usadas para culto, erguidas com tijolos cozidos e betume. Em Babilônia, o Etemenanque é um exemplo famoso, cuja designação como casa que une o céu e a terra ecoa o imaginário de um encontro com os deuses. Essas estruturas foram construídas, destruídas e reconstruídas ao longo de períodos diferentes, e embora não haja uma confirmação definitiva de que a Torre de Babel bíblica seja idêntica a uma estrutura específica, há um espelho cultural claro. Tecnologia semelhante, materiais semelhantes, propósito de ascensão, uma tentativa de tocar a esfera divina pela força da própria mão. Mas o que faz essa história falar tão alto ainda hoje não é a arqueologia, é a pergunta que ela faz: o que você está construindo e para quem? Trabalhar, planejar, erguer, projetar, organizar, tudo isso é parte da vocação humana. A questão não é se devemos construir, mas para quem e com qual propósito. Se a motivação é glória própria, a obra perde fôlego. Quando a motivação é obedecer e honrar a Deus, a obra encontra sentido, mesmo que seja pequena aos olhos do mundo. A Torre de Babel nos confronta com o orgulho, e a queda da comunicação lembra que o projeto que parece grandioso por fora pode ser vazio por dentro. Em contraste, o que veremos a seguir mostra que mesmo uma construção que começou modesta pode se tornar palco de uma glória maior, não porque brilhe mais, mas porque aponta para algo que nenhuma estrutura de pedra pode conter sozinha. Que Deus te abençoe por te chegado até aqui. E veja agora a última curiosidade sobre nossa Bíblia. 5. O segundo templo. Renascimento, esperança e uma glória diferente. Imagine viver a dor de ver sua cidade arrasada, sua casa de adoração reduzida a escombros, seu povo levado ao exílio. O templo que um dia abrigou a nuvem e o fogo de Deus foi destruído. Parece o fim. No entanto, a história bíblica é marcada por retornos. Deus move corações e impérios. Sob o decreto de um rei persa, Ciro, exilados recebem permissão para voltar e reconstruir. Começa então o projeto do segundo templo. É menor, é mais simples, não tem a arca. Os mais velhos que lembravam a glória do primeiro choram. A comparação dói. Mas surge uma palavra profética: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Como isso pode ser? Como um edifício que aparentemente perde em esplendor pode superar seu antecessor em glória? Ao longo dos séculos, essa casa passa por transformações. Herodes, governante influente, decide ampliar e embelezar o complexo. A esplanada é expandida, colunatas são erguidas, mármore e ouro são usados com generosidade. A obra se torna uma das mais impressionantes do mundo antigo, atraindo olhares, comentários e peregrinos. É nesse espaço que o Novo Testamento situa cenas da vida de Jesus. Ele ensina, confronta, ora, chora. É nesse templo que ele anuncia algo que vai parecer escandaloso. Destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Fica claro mais tarde, ele falava de si mesmo. Ele é o templo vivo. Ele é a presença de Deus que não se limita a um edifício.
Ele é a esperança que não pode ser incendiada por exércitos, nem derrubada por máquinas, nem confiscada por impérios. Em 70 d.C., a revolta judaica contra Roma alcança seu ápice. Jerusalém é sitiada. O templo é incendiado. O ouro derrete e escorre entre as pedras. O complexo é desmontado, em parte pela cobiça, em parte pela estratégia de dominação. O que resta? Um muro de contenção da plataforma que atravessa milênios como um lugar de lamento, de memória, de oração. O templo físico cai. A promessa não, porque a promessa já havia se tornado carne. O encontro com Deus não ficaria mais restrito a sacrifícios repetidos. Em Cristo, o acesso se abre, o véu se rasga e a casa de Deus muda de endereço, não mais num edifício de pedra, mas em corações que creem. Eis a glória maior que a primeira, não o ouro nas paredes, mas Deus habitando pessoas. Não a luz refletida no metal, mas a luz refletida na vida transformada. Sob a perspectiva histórica, há sólidos registros de que o templo do período de Herodes existiu e foi destruído. Moedas, inscrições, relatos de historiadores antigos, estruturas remanescentes em Jerusalém. Tudo aponta para a realidade desse centro de adoração e sua queda. A arqueologia ajuda a visualizar o cenário, mas a teologia mostra o sentido. A destruição do templo físico não encerra a história do encontro com Deus. Pelo contrário, aponta para um novo modo de habitar, prometido e cumprido. Essa virada é crucial. Obras monumentais têm ciclo. A presença de Deus não. Construções erguem e caem. A graça permanece. Agora, feche os olhos por um instante e junte os 5 quadros que percorremos. A arca que navega o impossível. Jericó que desmorona na obediência. O templo de Salomão, que brilha por causa da presença. A torre de Babel, que desaba por causa do orgulho. O segundo templo, que destruído por fora, revela uma glória mais profunda por dentro, porque aponta para Cristo. Existe uma linha que atravessa tudo isso. O que se constrói com Deus permanece de um jeito que as pedras não conseguem explicar. O que se constrói contra Deus perece, por mais alto que pareça. E o que se constrói para Deus, mesmo humilde, encontra um significado que supera o brilho do ouro. Vamos recapitular, de maneira clara, para que você possa guardar, meditar e compartilhar. A Arca de Noé nos lembra que é possível construir o impossível quando obedecemos com perseverança. Suas dimensões nos fazem repensar a ideia de que fé é ingênua. Pelo contrário, fé organiza tarefas, planeja, executa. Há indícios históricos de grandes cheias na antiguidade e debates sobre vestígios físicos que continuam a inspirar pessoas de fé e a desafiar a curiosidade de pesquisadores. Mais do que o como, a arca nos pergunta por quê. Obedecer para preservar a vida. Jericó nos ensina que muralhas externas muitas vezes representam muralhas internas. A arqueologia discute camadas, datas, causas naturais. A fé, por sua vez, aponta para o tempo de Deus e para a obediência que faz cair aquilo que parecia indestrutível. A lição é viva. Existem muros que cedem não diante de força bruta, mas diante de um coração que escuta e age conforme a voz de Deus. O Templo de Salomão nos aponta para a essência que dá valor a qualquer construção: a presença de Deus. Ouro e cedro impressionam, mas não salvam. Beleza com significado é beleza que permanece, porque a casa vale pelo hóspede que a habita. Essa compreensão nos ajuda a avaliar o que estamos construindo. Aparência sem presença é ornamento vazio. A Torre de Babel nos confronta com o orgulho e com a tentação de construir um nome para si. A tecnologia por si só não é problema. O problema é o propósito que a guia. Quando o eixo é vaidade, a obra se esvazia. Quando o eixo é Deus, a obra encontra sentido. A diversidade de línguas que nasce dali é um lembrete de limites e um convite à humildade. O segundo templo mostra que mesmo quando perdemos estruturas que consideramos insubstituíveis, Deus não abandona sua presença. Ele a reposiciona. Em Cristo, o templo vivo, a glória se torna ainda maior, porque deixa de morar em paredes e passa a habitar pessoas.
O muro que resta em Jerusalém é, ao mesmo tempo, lamento e esperança. Lamento pelo que foi perdido, esperança pelo que jamais se perderá. Não basta admirar construções antigas, é preciso aprender com elas. Pergunte-se: o que estou construindo hoje? Em que tenho investido meu tempo, meus recursos, minha energia, minha mente? A arca pede perseverança e obediência. Jericó pede alinhamento e fé. O templo de Salomão pede reverência e prioridade à presença. A Torre de Babel alerta contra a vaidade que promete muito e entrega pouco. O segundo templo convida a permitir que Deus habite seu interior e reorganize a sua vida a partir de dentro. Talvez você esteja diante de uma tarefa que parece colossal, como a arca, um projeto que Deus colocou no seu coração e que muitos julgam impossível. Talvez a sua jornada esteja diante de muralhas como as de Jericó, um desafio que resiste e te faz pensar em desistir. Talvez você esteja dedicado a construir algo belo, como o templo, mas precisa se lembrar de que a beleza verdadeira depende da presença. Talvez você, sem perceber, tenha erguido uma pequena Babel pessoal, um projeto cujo objetivo é ser visto, admirado, aplaudido. E se for assim, hoje é dia de reorientar o coração. Talvez você esteja chorando como os anciãos que viram o primeiro templo e se entristeceram ao ver o segundo. Se for o caso, agarre a promessa. A glória da última casa será maior, porque Cristo habita onde há fé. Lembra da chave que deixamos em aberto lá na arca? O porquê da construção. Quando Deus manda Noé construir, não era só sobre madeira, medida e betume. Era sobre preservar vida, cultivar obediência e preparar um futuro diferente. Esse porquê atravessa as 5 construções. Em cada uma, há um convite para lembrar que construir com Deus é sempre sobre vida, sobre aliança, sobre presença, sobre humildade e sobre transformação. Não há obra grande demais quando o coração se dispõe. Não há muralha alta demais quando o ouvido está atento. Não há templo belo o bastante se Deus não estiver ali. E não há torre alta o suficiente para alcançar a glória quando o propósito é apenas o ego. A verdadeira glória não é a que sobe, é a que desce. Não é o nome que a gente ergue para si, é o nome que nos chama para perto. Lembra da chave que deixamos em aberto lá na arca? O porquê da construção. Quando Deus manda Noé construir, não era só sobre madeira, medida e betume. Era sobre preservar vida, cultivar obediência e preparar um futuro diferente. Esse porquê atravessa as 5 construções. Em cada uma, há um convite para lembrar que construir com Deus é sempre sobre vida, sobre aliança, sobre presença, sobre humildade e sobre transformação. Não há obra grande demais quando o coração se dispõe. Não há muralha alta demais quando o ouvido está atento. Não há templo belo o bastante se Deus não estiver ali. E não há torre alta o suficiente para alcançar a glória quando o propósito é apenas o ego. A verdadeira glória não é a que sobe, é a que desce. Não é o nome que a gente ergue para si, é o nome que nos chama para perto.